Dando continuidade, então, a gente falou sobre Aristóteles ali, a teoria das quatro causas, a questão dos mundos possíveis. Falamos ali sobre a visão dele de primeiro motor, né? Na verdade, Aristóteles cria mais do que um primeiro motor, né? Falamos ali, né, que ele foi contemporâneo de Platão, foi aluno também do próprio Sócrates, do próprio Platão também até certo tempo, que ele é um dos maiores nomes da história da filosofia. E a gente fez uma análise da ideia de natureza, principalmente, e causalidade de todos os filósofos, desde Tales de Mileto até o momento. Né? A gente não está fazendo só uma visão panorâmica, a gente está vendo pormenorizadamente o que eles defendiam. Depois dessa análise pormenorizada de cada filósofo, nós vamos ver uma análise pormenorizada de cada conceito filosófico. Por exemplo, a gente pode falar, como a gente já falou aqui dos mundos possíveis, então a gente vai falar sobre isso de uma maneira mais pormenorizada depois, né? Ou a gente vai pegar, por exemplo, a metafísica do molinismo, e a gente vai falar especificamente sobre o molinismo, então nós vamos se aprofundar dentro do que Molina defendia e toda a visão metafísica dele. Embora quando a gente falar do propriamente Molina, a gente vai falar não só sobre a metafísica, mas em termos gerais. Né? A mesma coisa vai acontecer quando a gente falar sobre tomismo. A gente vai falar sobre a ideia geral de Tomás de Aquino. Né? Depois, aí, quando a gente falar sobre concorrentismo, então sim vai ser algo pormenorizado, só especificamente sobre concorrentismo. A mesma coisa sobre o ocasionalismo. Quando a gente chegar em Malebranche, por exemplo, a gente vai falar sobre o ocasionalismo, assim quando a gente chegar em Al-Ghazali, por exemplo. Mas nós não vamos falar pormenorizadamente sobre o ocasionalismo, mas sobre todas as coisas e conceitos que eles trazem de pensamento. Tá? Então, após Aristóteles, é interessante estudar Epicuro. Né? Epicuro, então, como nós vimos ali, Leucipo e o Demócrito, nos outros vídeos, eles tinham uma visão naturalista, atomista, né, mais voltada para o naturalismo, né, do que os outros filósofos gregos. Então você tem um dos primeiros conceitos do que é secular hoje, né, a ideia do átomo ser indivisível e várias outras coisas, elas nascem ali com Leucipo e com Demócrito, são popularizadas mais por Demócrito. E logo após Aristóteles como um grande nome da filosofia, nós teríamos então Epicuro. Né? Então a metafísica de Epicuro tem uma tendência atomista, né? A ideia dos átomos, né? Serem o arche das coisas, lembra do arche? Arche, o arche, enfim, é a estrutura básica da natureza, de toda a natureza, lembra? Então isso é uma necessidade ao se estudar metafísica, o ser das coisas. E para Epicuro e Leucipo e Demócrito, então, os átomos eles são a natureza das coisas, né? É aquela partícula menor, né, que sustenta as coisas. Depois nós temos também a metafísica dele, que é uma metafísica naturalista, basicamente. Né? Tudo que o naturalismo ensina hoje. Mas nós vamos começar então. Então Epicuro baseou sua metafísica na teoria atomista de Leucipo e Demócrito. Foi o que a gente estava falando aqui. Mas adaptou e expandiu essa teoria para atender suas próprias preocupações filosóficas. Ele acreditava que o universo era composto por átomos e vazio e que os fenômenos podiam ser explicados por meio de interações entre átomos. Para Epicuro, os átomos eram eternos, indestrutíveis, indivisíveis e suas combinações e movimentos no vazio responsáveis pela formação e dissolução das coisas. Né? A gente já viu isso, né? Em Leucipo também. Então Epicuro ele defendia que existia o átomo e o vazio. E o que o átomo fazia, lembra ali do exemplo que a gente deu ali do Lego, né? Ele vai montando a estrutura da matéria, daquilo que é material, né? Conforme as suas combinações. Basicamente o que a ciência hoje defende, né? Química, enfim, física. Epicuro rejeitou a ideia de que os fenômenos naturais eram causados por forças divinas ou sobrenaturais. Então aqui nós temos uma primeira ideia do naturalismo. Né? Então as coisas, os fenômenos naturais, as pestes, os relâmpagos, deixa eu ver,
tudo não é causado por algo sobrenatural. Epicuro vai defender que isso é causado não por forças divinas sobrenaturais, mas são fenômenos na natureza só. Ele argumentava que tudo no universo podia ser explicado por meio de causas naturais e que os deuses, se existissem, não interferiam nos assuntos humanos. Então, não que ele fosse um ateu, né? Mas um agnóstico, assim, ou um deísta. Né? Os deuses não estão nem aí, eles não interferem nos nossos assuntos. E as coisas que acontecem porque são causas naturais. Uma enchente foi lá e aconteceu porque o cara estava simplesmente numa região de risco, porque a chuva causa uma erosão, etc. Tudo é natural, tem uma explicação sobrenatural. Né? Toda a metafísica e física, né, dele era naturalista, né, baseado no empirismo. Essa visão materialista e mecanicista marcou a ruptura com explicações metafísicas tradicionais. Na verdade, isso aí a gente já viu que essa ruptura já estava acontecendo há muito tempo na história da filosofia. A gente já viu nos outros vídeos, você pode ver outros filósofos trazendo a mesma situação. Tá? Então é algo que vai e volta de novo na filosofia, ok? Não é algo de Epicuro só. Além disso, Epicuro argumentava que os fenômenos naturais, como movimentos de corpos celestes e mudanças climáticas, podiam ser explicados por meio de causas naturais sem necessidade de intervenção divina, tá? O que a gente viu até agora. Né? Isso aí. Então vamos lá. Ele deu basicamente esses pensamentos, né, que não são só dele, deram origem à ciência moderna, né, basicamente. A ética e metafísica de Epicuro. Embora Epicuro seja mais conhecido por sua ética, sua metafísica desempenha um papel fundamental em sua filosofia. Ele acreditava que a compreensão racional do universo era essencial para alcançar felicidade e eliminar o medo e a superstição. Então, ele precisava desse conhecimento racional, dessa compreensão racional do universo, para não ter medo de ser punido pelas divindades, para não ter medo entendeu? De ser feliz, não ter medo de superstições, né? Aqui nessa rua ali existe o espírito, sabe o que, né? Ou então tal coisa, para passar em tal lugar tem que fazer um sacrifício a Deus X, né? Não. Então ele vai defender justamente o contrário. Para você ser feliz, você não deve se preocupar com isso. Você deve compreender o universo, que tudo é feito de átomo, tudo é feito de uma matéria, né? A intervenção divina, o sobrenatural é praticamente nulo ou nulo no mundo. Então, para você ter felicidade, você deve ignorar o sobrenatural. Essa basicamente é a metafísica de Epicuro. Tudo tem uma explicação lógica no sentido empírico. Né? Então, essa felicidade, Epicuro chamava, que é uma tranquilidade da alma, ele chamava de ataraxia. A ataraxia era a busca dele, a busca de todo homem deveria ser, que seria aquele estado em que você tem calma, que você tem paz, tá tudo certo, não, show de bola. Tô aqui no prostíbulo, mas tá tudo ok, entendeu? Os deuses não vão punir, não tem, se eu pegar alguma coisa aí é porque a explicação é naturalista. Então, por exemplo, você alcançar essa ataraxia é o alvo, entendeu? O alvo da filosofia dele. Querendo ou não, toda essa filosofia ela é existencialista. Ele está preocupado com os fatores existenciais, né? Com a relação psicológica do homem com a realidade, etc. Né? Então, essa busca pela ataraxia e alcançar a ataraxia vai causar o quê? Sabedoria, equilíbrio emocional, tudo isso. Então você vai viver sua vida aí tranquilamente sabendo que os deuses ou divindade alguma, nenhum deus, está preocupado com a sua vida. Então é só viver, ser feliz, né? Então ele enfatiza a importância de viver de acordo com a natureza e de cultivar prazeres simples e duradouros, em vez de buscar prazeres excessivos e efêmeros. Então ele criou uma regrinha, né? Se tu viver uma vida dissoluta, por exemplo, procurar prazeres efêmeros, né?
ir para bordéis e tal, você vai ter prazeres temporais e vai ter incomodações. Né? Isso aí você vê pela experiência. Então, a pessoa que vive no bordel ali tem a vida desgraçada. E a outra não. Então você deve buscar os prazeres que são simples e que são duradouros, né? Por exemplo, casamento, ou algo assim, a vida. Então, basicamente, ou a solteirice, ou até uma vida de, né, não tradicional. Basicamente, esse é o ensino de Epicuro. Tá? Depois nós temos ali que é a renatura, né? A heronatura. Nós vamos ver sobre isso. As ideias de Epicuro tiveram um impacto profundo na filosofia e na ciência. Sua abordagem naturalista e racional inspirou pensadores como Lucrécio, mais adiante, que popularizou o epicurismo em sua obra De Rerum Natura. Então, De Rerum Natura é uma obra de Lucrécio, tá? Onde ele populariza as ideias de Epicuro. Okay? Lucrécio é outro filósofo, pensador lá adiante na história. Não é da época de Epicuro. Ok? Então, se alguém perguntar, e De Rerum Natura? De Rerum Natura é uma obra que não é de Epicuro, mas de Lucrécio, a respeito dos pensamentos de Epicuro, ok? Resume basicamente a filosofia dele. Tá? Isso influenciou o desenvolvimento da ciência moderna. Além disso, a ênfase na felicidade e tranquilidade da alma continua a ser uma questão central na filosofia ética. Então você vê, né? Já ouviu aquela frase, nada errado se te faz feliz? Né? Ou então, o pensamento utilitarista, basicamente, vem de Epicuro. Né? A gente tem que buscar aquilo que causa maior felicidade para o maior número de pessoas. Né? Ou aquilo que causa menos dor para o maior número de pessoas, ou mais prazer para o maior número de pessoas. Enfim, esse tipo de pensamento é o utilitarista. Ok? Epicuro também enfrentou oposição e críticas por suas ideias, especialmente por sua rejeição a explicações do sobrenatural, né, e divindades. No entanto, ele permaneceu como um legado filosófico. Né? Então, você tem algumas críticas, por exemplo. Epicuro tem o famoso paradoxo de Epicuro, né? Que é aquele: se Deus é bom e onipotente, se Deus é onipotente e bom, por que ele não destrói o mal? Se Deus é bom e onipotente e o mal existe e Deus não destrói, então Deus não é bom. Por que ele não destruiria o mal? Se Deus é bom e onipotente e não destrói o mal porque não pode, então ele não é onipotente, ele é só bom. Então esse paradoxo de Epicuro é muito usado para tentar refutar o teísmo, né? Mas ele é facilmente refutado. Por exemplo, se Deus é bom e onipotente, então ele odeia o mal, obviamente, né? Então ele destruirá o mal em algum momento. Pronto, refutei. Se Deus é bom e onipotente, ele tem um propósito para que o mal exista. Pronto, refutei. Se Deus é bom e onipotente e também onisciente, então existe um motivo sábio pelo qual o mal exista. Pronto, refutei. Então existem várias formas de refutar o paradoxo de Epicuro. Ele não é uma coisa irrefutável, né? Você tem o problema do mal de Vincent Chung, você tem uma refutação extensa sobre o paradoxo de Epicuro, nesse artigo chamado Problema do Mal. Esse artigo também, se eu não me engano, faz parte do livro Autor do Pecado. É muito interessante dar uma lida, né? Então o paradoxo de Epicuro ele não é um problema para o cristianismo. Ele é um problema para quem desconhece filosofia, né? Então a base materialista, por exemplo, de Epicuro, ela é insuficiente para a explicação da realidade, por causa de outras coisas que nós vimos aqui, como, por exemplo, o problema da indução, né? Que é, nunca vi um cisne negro, portanto, cisnes negros não existem. Né? Basear o seu conhecimento na experiência empírica. Né? Então, essa base naturalista de Epicuro, ela cai no problema da indução. Também pressupõe necessariamente todo o empirismo, todo filósofo empirista e todo pensador empírico, pessoa, né, empirista, ela depende da pressuposição da uniformidade da natureza. Ou seja, a natureza sempre vai se comportar da mesma forma. Ela tem que pressupor que a natureza vai sempre agir e reagir das mesmas maneiras, para que a sua filosofia funcione. Tá? Ela depende dessas premissas.
E diversos outros. O problema da falácia da afirmação do consequente, que é conter em sua primeira premissa já a conclusão. Né? E claro, aí você vai sempre chegar à conclusão. Né? Porque na sua primeira premissa já contém, tudo que existe é matéria. Já está contido na primeira premissa. Então, ele já raciocina com a pressuposição, a gente viu isso várias vezes, de que tudo é composto de átomos, né? Ou seja, tudo que existe, a realidade é composta de matéria. Então, ele já descartou na sua primeira premissa sobrenatural. Então ele já está afirmando o consequente já por necessidade. Esse aqui é um exemplo só, né, da afirmação do consequente. A negação da causalidade divina, né, é a consequência de todas essas coisas, né, da afirmação do consequente, da falácia da indução, do problema da indução, né, de pressupor uniformidade da natureza. Tudo isso vem, a negação do poder causativo de Deus vem desses problemas filosóficos, tá? E uma moralidade sem fundamento. Né? Se Deus não existe, então para que fazer o que é correto? Né? Quem diz o que é certo e errado? Né? O homem? A partir do quê? A maior felicidade para o maior número de pessoas? E se o maior número de pessoas fosse nazistas? Eles acreditassem que outras raças deveriam sofrer e a felicidade deles era fosse escravizar outras raças ou matá-las. Então isso seria o certo daí. Mas aí a gente tem que causar menos dano ao maior número de pessoas. Tá, mas e se a gente não considerar, então, como pessoa, uma pessoa de outra raça? Considerar ela de outra espécie, categorizar assim. Ou então os animais, a gente pode então não tratar, porque daí não há um número de pessoas. É de criaturas vivas. Tá, então a gente não pode ter abatedouros de animais para se alimentar. Não, mas inclui também os animais... a fauna, né? Tá, e a flora? Né? Como é que tu sabe que a gente não está degradando ela? Então tudo isso vai acabar numa cascata que não tem fim de absurdos, né? Então o utilitarismo ele tem esse grande furo moral, esse furo ético. Você não consegue chegar em leis universais, por exemplo, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, porque você tem não tem um padrão universal, você tem só opiniões humanas, né? Temos que respeitar as leis locais, tá? E se as leis locais incluem sacrifícios de virgens e estupros? Né? Mas isso é absurdo, por quê? De acordo com que padrão? Né? Então é algo que sempre o naturalismo tenta explicar, mas não existe padrões objetivos morais, né? Esse é um outro problema de Epicuro e um problema para os filósofos ateístas. Né? Você não tem diretrizes para o comportamento humano. Depois, nós temos ali o problema do conhecimento. Né? A epistemologia do Epicuro ela é sensorial, então ela é limitada, como a gente já falou, né? para os problemas da indução. Né? Então, o verdadeiro nunca pode ser alcançado. Né? Então, a consequência é chegar até o ceticismo mesmo. Você não tem conhecimento, é impossível. Né? Algum silogismo, né? Se o universo é governado apenas por a primeira premissa, né? Se o universo é governado apenas por interações materiais, não há base para leis universais, moralidade objetiva ou conhecimento verdadeiro. Premissa 2. Leis universais, moralidade objetiva e conhecimento verdadeiro existem e são necessários para a experiência humana. Conclusão, portanto, o universo não pode ser governado apenas por interações materiais e aleatórias. Né? Deve haver uma causa transcendente e racional. Então, para a premissa 1, né? Então, vamos pegar só a moralidade, tá? Moralidade objetiva existe. Né? A gente pode fazer o contrário. A gente vai chegar à conclusão que a conclusão de que não se pode ter uma base atomista para epistemologia. Porque a base epistêmica para a moralidade ela é a autoridade divina, né? A revelação divina. Então, você percebe o problema, né? É outra coisa, o paradoxo de Epicuro, como a gente falou também, né? A refutação é muito simples, né? Deus tem um propósito para o mal, conclusão. Né? Deus irá destruir o mal, conclusão. Então, tudo isso refuta o paradoxo de Epicuro. Se você trocar a conclusão dele
por essas duas, por exemplo, ok? Então a existência do mal não vai refutar a existência de Deus. Depois de Epicuro, nós vamos ter um filósofo chamado Zenão de Sítio. Tá? Agora nós vamos começar a falar sobre ele. Ele viveu entre 334 a.C. e 262 a.C. Ele é o fundador do estoicismo. Então, agora nós vamos ver o que é o estoicismo, ok? E diversos outros filósofos e pensadores, como Seneca e Marco Aurélio e outros, eles eram estoicos. Tá? E os estoicos eles têm uma ideia muito próxima de determinismo. Né? Por isso, muitas vezes, arminianos acusam calvinistas de serem estoicos. Ok? Também de serem gnósticos, porque os gnósticos eles defendem que o conhecimento ele é revelado, né? Então, mas isso não é errado. O problema dos gnósticos é que eles negam que a matéria seja verdadeira, ou que a matéria ela seja, como é que eu vou te dizer, eles dizem que a matéria é ruim em si mesma. Não, a corrupção do pecado, né, corrompeu a criação. Então, a matéria não é ruim em si mesma. Então, você tem acusações de outras linhas, por exemplo, de pensamento sobre contra calvinistas, né? E falácias também genéticas, né? Porque mesmo que o pensamento de que algo imaterial seja a fonte, por exemplo, exista dentro, por exemplo, do budismo ou dentro do hinduísmo, não significa que o cristianismo é falso. Então, você apontar a origem de um pensamento, ou o primeiro pensamento da história sobre isso vem lá dos hindus. Né? Então, o cara começa a argumentar assim. Isso não significa que o imaterial não exista. Então, isso é uma falácia genética, se chama. Então, vamos falar sobre o estoicismo e Zenão de Sítio. Tá? Depois nós vamos falar sobre o estoicismo mais profundamente. Agora, a gente está falando sobre Zenão de Sítio. Então, vamos lá. Ele é fundador do estoicismo. Né? Desenvolveu uma visão metafísica que, embora distinta do materialismo atomista de Epicuro, buscava explicar a realidade de maneira racional e sistemática. Então é uma forma de equilíbrio, né? De pegar aquela visão materialista, aquela visão naturalista, atomista, e equilibrar com uma visão do sobrenatural, da divindade, a visão da... Então é uma forma de equilíbrio, ok? O estoicismo, como escola filosófica, enfatizava a harmonia entre cosmos e razão, propondo uma visão do universo com um sistema ordenado, interconectado, governado por uma força racional divina. Então, Deus, no estoicismo, ou uma força racional divina, ou os deuses, controlavam, depende do estoico, né? Controlavam e regulavam o mundo, governavam o mundo, ok? Então, existia uma ordem no pensamento estoico. A metafísica estoica, né, dele. Zenão e os estoicos acreditavam que o universo era um todo único e racional, governado por uma força divina chamada Logos. Agora nós temos de novo Logos. Mas é a primeira vez. Não, a gente já viu que o Logos já foi abordado por Heráclito. Heráclito dizia tudo flui. Né? Então tudo era instável. Mas ele via a necessidade de algo racional, né? Algo fixo. Então Logos era esse algo fixo, né? Que era o conceito de racionalidade. Né? Então agora nós temos aqui o mundo também e seus movimentos, entre aspas, as suas causas, as suas ocasiões ou causas, ou o que quer dizer que o estoico acreditasse que fosse, os seus frames, enfim, as suas vivências acontecendo, os seus acontecimentos, e você tem então o Logos controlando e governando o mundo. O Logos era entendido como uma razão universal ou lei natural que permeava e organizava todas as coisas. Para os estoicos, o Logos não era apenas uma força abstrata. Então o Logos não é só uma força impensável, né? Abstrata, ou vamos dizer assim, só pensável. Como era o Apeiton, né? Que você não tinha como definir. O Logos ele não era só também uma força abstrata no sentido de só ser de origem humana, do pensamento humano, mas também uma entidade divina que conferia ordem e propósito ao cosmos. Então, o Logos ele era divino
e ele organizava o código do universo dentro do conceito estoico. Okay? Essa visão metafísica rejeitava a ideia de um universo aleatório e caótico, como sugerido pelo atomismo de Epicuro, e enfatizava a interconexão e a harmonia de todas as coisas. Então, não, o universo não é caótico. Ele não é aleatório. Existe uma ordem, existe um governo, existe uma razão para as coisas acontecerem. Né? Essa razão é o logos. Os estoicos também defendiam a ideia de um universo composto por duas substâncias fundamentais, a matéria e o princípio ativo. Tá? A matéria era passiva e inerte, enquanto o princípio ativo, que era o logos, né, era responsável por dar forma, movimento e propósito à matéria. A matéria, ou seja, a criação, né, ela era mutável e passiva, mas o logos ele era ativo, ele estava sempre fazendo com que a matéria tomasse forma, ou a natureza. Essa dualidade permitia aos estoicos explicar tanto a estrutura física do universo quanto sua ordem racional. Então era uma filosofia boa, perto das outras que apareceram por aqui. Né? Um bom pensamento de, vamos dizer assim, filosófico, se você comparar com os outros. Uma característica central, determinismo, né? Determinismo estoico, vamos lá. Uma característica central da metafísica estoica era o determinismo, a crença de que todos os eventos no universo eram determinados pelo logos. Então os estoicos eram deterministas, acreditavam que cada coisa que acontece no universo ele era determinado pelo logos, porque tinha que ter uma razão para isso acontecer. Para os estoicos, o cosmos era como um organismo vivo, onde cada parte desempenhava um papel específico no todo. Então você tem todo o universo tendo que funcionar de maneira, vamos dizer assim, lógica. E você tem o logos, então, fazendo ele funcionar como ele quer que funcione. Então é determinismo. É uma espécie de determinismo, sim. Eles acreditavam que tudo acontecia de acordo com a razão divina e que o destino era uma expressão da ordem racional do universo. Por isso que vários heróis gregos, né, eles eram estoicos. Os grandes heróis. Eles estavam destinados a morrer numa guerra, eles estavam destinados à tragédia. Né? Eles enfrentavam seu destino com coragem, porque não há como fugir, tanto da tragédia, quanto da desgraça, quanto das coisas, que está determinado pela divindade. Então eles encaravam seu destino com coragem, né? Em vez de serem medrosos. Então, por exemplo, tinha uma guerra, eles iam lá, se posicionavam e iam para frente. Né? Já os outros, né, já... Então os heróis gregos, eles eram estoicos, né? Às vezes sem paixões, né? Não dominados por paixões, mas por razão, né? Por propósito de fazer algo, né? Ou de colocar o seu nome na história, de marcar. Né? Então ele vai para a guerra, por exemplo, Aquiles, na história grega, ele sabia que ia morrer na guerra, e foi profetizado para ele que ele morreria na guerra. Ele vai para a guerra de Troia e ele morre na guerra de Troia. Mas ele estava pensando que na glória dele ser um guerreiro, na glória dele ser um guerreiro, né? Na glória de marcar o nome dele na história. Então, ele não estava pensando emocionalmente, agora a guerra vai me ferir, eles vão me... isso, aquilo. Não. Ele está pensando na glória que é deixar o nome dele na história. Então ele vai para a guerra mesmo sabendo que vai morrer. Diversos filósofos, heróis gregos, eles podem ser apontados e são apontados muitas vezes como estoicos, né? Por conhecer o seu destino, que era impossível de ser anulado, e mesmo assim encarar ele com coragem. Tá? Então, existia esse logos, que era a ordem racional do universo, que determinava cada evento do universo, tá? Dentro do estoicismo. Isso eu estou falando da filosofia de Zenão de Sítio. Tá? Depois nós vamos ver mais adiante outras coisas. Esse determinismo estoico contrastava com a visão de Epicuro, né? que introduziu o conceito de declinação dos átomos para explicar a liberdade e a aleatoriedade do universo. Então a gente tem livre-arbítrio, as coisas são livres, então, né, existe uma declinação dos átomos, começa ali aleatoriamente se mover, vai, né, e deu, não. Já para dizer não, existe uma razão, as coisas andam
alinhadas. A coisa pode parecer a mais louca que for, mas ela está dentro daquele plano do Logos ali, que a gente não sabe qual é. Zenão e os estoicos rejeitavam essa ideia, argumentando que a liberdade humana não estava em contradição com o determinismo, mas consistia em viver de acordo com a razão e aceitar o destino com serenidade. Então, como a gente não tem como mudar as catástrofes que acontecem na nossa vida, as desgraças, os erros que nós cometemos, a gente deve aceitar o destino com serenidade. Esse é o pensamento dele. A ética e metafísica estoica. Né? A metafísica estoica, a gente já está falando aqui, ela estava ligada com a sua ética. Como você não pode mudar o seu destino, como as coisas estão determinadas, então é importante você viver em harmonia com a razão. Né? Você viver em harmonia com aquilo que é racional, não passional. Né? Com a ordem natural do universo. Então as coisas vão seguir o seu fluxo, então você também seja racional. Vai fazer coisas aí absurdas, aleatórias, sem sentido. Como Deus, o Logos, né, controla o mundo com um propósito, você também deve agir assim. Para os estoicos, a virtude era o bem supremo que consistia em viver de acordo com a razão e a natureza. Eles acreditavam que a felicidade, ou eudaimonia, como eles chamavam a felicidade, diferente da ataraxia, né, podia ser alcançada por meio de aceitação do destino e do cultivo da virtude. Você aceita ali que não tem como mudar, que Deus determinou os seus dias, e cultiva a virtude, fazer o que é certo, o que é racional, planeja viver assim. Essa visão ética refletia a crença estoica de que o universo era intrinsecamente bom e que o mal era apenas uma percepção equivocada dos eventos. Então, isso aqui está errado. Que o universo ele foi feito originalmente bom, mas ele não é mais intrinsecamente bom. Então o universo ele é mal agora. Ele caiu, a criação foi sujeita ao pecado, Romanos 8. Então o homem, isso é errado no pensamento deles. Então a gente não confia na natureza. Né? Ah, porque a natureza é boa, então é só seguir o fluxo da natureza. Não, a gente confia em Deus, que controla a natureza, mesmo caída. Ele regenera o homem, a natureza humana caída, e ele restaurará o mundo caído. É a diferença do cristianismo, né, básica. Os estoicos argumentavam que, ao compreender a ordem racional do cosmos, os indivíduos podiam superar suas paixões e alcançar a tranquilidade da alma, que também é chamado, né, essa de ataraxia. A alegria, que é o da harmonia, era você buscar viver a virtude. E quando você supera as paixões, você chega no estado de ataraxia, que é aquela paz. Tá? Superei as paixões. Né? O que isso pode causar no ser humano? Justiça própria. Né? Você afinal venceu o seu pecado, você é foda. Você afinal venceu o seu pecado, você é forte, você é poderoso. Né? Basicamente isso. Então, isso pode causar. Então, a gente vai citar alguns aqui. Influência de Zenão e do estoicismo. As ideias de Zenão e do estoicismo tiveram um impacto profundo na filosofia da cultura ocidental. Sua visão metafísica influenciou pensadores como Marco Aurélio, Sêneca e Epícteto, que continuaram a desenvolver e popularizar o estoicismo. Então, todos esses aqui, né, a gente vai estudar depois, Marco Aurélio, Sêneca, Epícteto, eles vão continuar o legado do estoicismo. Tá? Então, teve alguma influência, alguns vão dizer, do estoicismo no cristianismo? Não, eu acredito que não, porque eu acredito que o cristianismo é uma cosmovisão que depende inteiramente da revelação de Deus. Tá? Mas existem coisas similares entre os dois. Isso não quer dizer que o estoicismo influenciou, mas muitos vão dizer que influenciou. O estoicismo também desempenhou um papel importante no desenvolvimento de ética e de lógica, e sua visão do universo como um sistema racional interconectado continua a ser uma forte inspiração para a filosofia. Tá? Zenão de Cítio e estoicismo representam uma abordagem metafísica que enfatiza a ordem, a racionalidade e a interconexão do cosmos. Sua visão do Logos como força divina que governa o universo oferece alternativa ao materialismo atomista de Epicuro. Destacando a harmonia e propósito inerentes à realidade, Zenão nos convida a refletir
sobre o nosso lugar no cosmos e a viver de acordo com a razão e a virtude, em harmonia com a ordem natural. Após Zenão de Sítio, outro filósofo significativo abordou a questão metafísica, foi Cleantes de Assos. Agora nós vamos ver sobre Cleantes de Assos, que ele viveu entre 330 a.C. e 230 a.C., discípulo de Zenão e segundo líder da escola estoica. Cleantes desempenhou um papel fundamental na consolidação e expansão do estoicismo, especialmente no que diz respeito à metafísica e à teologia estoica. Sua visão metafísica continuou a enfatizar racionalidade e ordem do cosmos, mas também introduziu elementos teológicos que aprofundaram a compreensão estoica do Logos e da providência divina. A metafísica de Cleantes. O Logos e a providência. Cleantes, seguindo os ensinamentos de Zenão, acreditava que o universo era governado pelo Logos, que é a razão universal que permeia e organiza todas as coisas. No entanto, Cleantes deu um passo além ao enfatizar o aspecto teológico do Logos, descrevendo-o como uma força divina que não apenas governa o cosmos, mas também cuida de seus habitantes. Agora sim, você tem Deus não apenas governando o cosmos, essa divindade não apenas governando o cosmos, mas se preocupando com a criação. Então, Cleantes ele vai trazer essa nova perspectiva. Então, além dele governar o cosmos com razão, ele tem uma preocupação com a criação. Ele cuida, ele viu Logos como uma expressão da providência divina, que garante ordem e harmonia do universo. Para Cleantes, o Logos era tanto força racional quanto entidade divina, responsável por criar e sustentar o cosmos. Então ele criava e sustentava o cosmos, o Logos. Né? Então você tem esses conceitos aqui, antes até do Evangelho de João. Né? As pessoas perguntam o que era Logos. Quando João fala, ele está trazendo toda a carga também de conhecimento. Ele está escrevendo o Evangelho em grego. Então, tudo que o Logos representava de bom, de racional, a razão, o conceito, o diálogo, vamos dizer, o verbo, tudo que o Logos representava é isso que Cristo é. Né? Cristo é a razão, Cristo é a racionalidade, Cristo é a lógica também que está contida dentro da razão. Né? Tudo que contém, ele é o conceito, ele é a conversação, é a retórica, tudo. Então, tudo que diz respeito ao Logos, ali quando João escreveu, ele vai trazer. Quando ele fala que no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Ele está dizendo que, sim, esse Logos aí que vocês buscam aí, ele é o Deus encarnado, a razão divina que foi encarnada. Então, ele vai defender essa ideia, né? É interessante, agora falando sobre Cleantes, né, que essa visão metafísica dele refletia que tudo está interconectado e cada evento ocorre com a razão divina. Tá? Vamos lá. Então, existe um hino de Cleantes chamado Hino a Zeus. Né? Uma das contribuições mais famosas de Cleantes à metafísica estoica é seu Hino a Zeus. Uma obra poética que celebra o Logos como força divina que governa o cosmos. Esse hino, Cleantes escreve Zeus como a personificação do Logos. Então ele estava falando de Zeus ali, né? Mas como estoico, ele está só usando Zeus como uma personificação. Não é que ele acreditasse no Zeus da mitologia. E como fonte de ordem e justiça no universo. Então ele é o governante, né? A razão que causa a ordem e justiça no universo. Ele expressa gratidão pela providência divina nesse hino e harmonia no cosmos, destacando a importância de viver em conformidade com a razão e a natureza. O hino a Zeus reflete a visão metafísica de Cleantes, de que o universo é intrinsecamente bom e que o mal é apenas percepção equivocada dos eventos. Ele argumenta que, ao compreender a ordem racional do cosmos, os indivíduos podem superar suas paixões e alcançar a ataraxia, que é o que a gente viu até antes, né? Inclusive eu até critiquei essa ideia. Tá? Então nesse hino a Zeus, se eu não me engano, Paulo cita parte desse hino em Atos 17, né? Se eu não me engano é esse aqui que ele cita. Ele cita outro também.
Ética e metafísica estoica. A metafísica de Cleantes estava intimamente ligada à ética estoica, que enfatizava a importância de viver em harmonia com o Logos e com a ordem natural do universo. O que é viver em harmonia com o Logos? Eu já tenho falado bastante tempo. É viver de maneira racional. Então, por exemplo, assim, ó, o estoico vai ver todas as coisas que o Logos faz, ou que Deus faz, ele faz com um propósito. Então nós vamos fazer as coisas com um propósito racional, um propósito bom. É assim que o estoico via. Então nós devemos fazer. Isso não é uma coisa totalmente errada, até porque nós devemos imitar, né? Sermos imitadores de Deus. Como Deus faz as coisas de maneira lógica, de maneira organizada e boa, né? A gente deve imitar Deus. Então, o pensamento em si não está errado. Então, e também de acordo com a natureza. Né? Isso também exclui coisas antinaturais. Isso não é errado também. A Bíblia ensina a nós agirmos de acordo com a natureza. Né? Quando ela ensina que é abominação, por exemplo, para um homem se deitar com outro homem. Né? Então isso não está totalmente em desacordo com o cristianismo. Na verdade, isso até está dentro da questão. Agora, nós cremos que, mesmo assim, a natureza foi corrompida pelo pecado. Sim, ela foi afetada. Ela tem essa inclinação ao mal. Né? Então, Deus controla tudo e controla até o pecado. Né? Mas, de fato, a natureza ela foi corrompida. Essa é a distinção básica. Então, para Cleantes, a virtude era o bem supremo que consistia em viver de acordo com a razão da natureza. Mesma coisa que a gente viu, né? Ele acreditava que a felicidade, que é a eudaimonia, era alcançada na aceitação do destino e cultivo da virtude. Mesma coisa que o outro anterior a ele. E a ataraxia, o que era? Então, o que é eudaimonia? Eudaimonia é felicidade, é você buscar as virtudes. Se aceitar que existe um destino e buscar virtudes. Isso é a eudaimonia de Cleantes e dizer não. Tá? Que são estoicos. Então, você busca a virtude e você aceita o destino. Você é alegre, você é feliz, você encontra essa felicidade. Mas agora a ataraxia, que é a calma, a tranquilidade, é quando você supera as suas paixões. É quando você cultivou a sua virtude a tal ponto de você superar as paixões. Você é forte, você é poderoso contra as suas paixões pecaminosas. Né? Então, isso aí, obviamente, biblicamente falando, né, a gente sabe, não há poder nenhum no homem dele superar suas próprias paixões. Né? Por isso que Cristo morreu pelos nossos pecados, por isso que Cristo obedeceu a lei em nosso lugar, porque nós não conseguimos superar. Né? Nós vamos sempre depender da justificação, da justiça de Deus, etc. Então, vamos lá. Cleantes defendia a ideia de que a virtude e a excelência moral eram interconectadas com a ordem divina e acreditava que os indivíduos deveriam reconhecer e respeitar a providência divina, vivendo de acordo com os princípios éticos racionais que governam o cosmos. A influência de Cleantes. As ideias de Cleantes tiveram impacto profundo na filosofia estoica e na cultura ocidental. Sua visão metafísica e teológica influenciou diretamente seu discípulo Crisipo de Sole. Vamos ver mais esse aqui. Tá? Que continuou a desenvolver e sistematizar o estoicismo. Além disso, a ênfase de Cleantes na providência divina e na harmonia do cosmos inspirou movimentos filosóficos religiosos posteriores. Ele vai dizer, né, na apostila aqui, que o cristianismo também foi influenciado. Tá? Mas, eu acredito, como eu disse, não. Eu acredito que tudo que é verdade, que é aceitável, ele vem originalmente do cristianismo. E o estoicismo, por questão de providência divina, vai acabar concordando com algumas coisas. Né? Tá. Então, como eu estava dizendo ali, pessoal, a verdade, ela pertence a Cristo, pertence a Deus. Se ela é encontrada em outro lugar, não significa que esse lugar é originário dela. Seria uma falácia genética dizer que tanto a ideia que esse lugar onde ela se encontra é falsa, quanto a própria origem dessa ideia venha dela. Tá? Então, por exemplo, no Espiritismo existe algo imaterial. No cristianismo existe o conceito de material, de espírito. E não é por isso que o cristianismo é falso. Só porque o espiritismo é falso, existem coisas imateriais. A falácia genética, nós afirmarmos isso. Nem é por isso que o espiritismo tem como origem
a verdade de que as coisas são imateriais e que essa verdade não pertence ao cristianismo. Não, essa verdade pertence à verdade, que é Deus, né? A revelação, o mundo imaterial existe. Então a gente vai encontrar muitas vezes essas coisas, esses conceitos, dentro de diversas visões filosóficas. Você vai encontrar o conceito de certo e errado, por exemplo, não faça aos outros aquilo que você não quer que faça contigo, e também o oposto, que é a mesma coisa, faça aos outros aquilo que você quer que faça com você, dentro, por exemplo, de Confúcio, do budismo e de outros pensadores orientais, e dentro de vários outros filósofos, até no próprio, não só o estoicismo, como no próprio ali pensamento de Epicuro, né? Do epicurismo, você vai encontrar. E isso não quer dizer que o pensamento seja falso, embora toda a visão dele seja falsa. De metafísica, enfim. Ela tem conceitos verdadeiros ali dentro. Esses conceitos verdadeiros devem ser resgatados para o cristianismo, pois são verdades do cristianismo. Então, o filósofo pressuposicionalista, ele não simplesmente rejeita todas as proposições que alguém disse. Ele resgata aquelas que são do cristianismo e reconhece que Deus, como aquele que ilumina todos os homens, ele deu iluminação para essas pessoas, para elas conhecerem essa parte da verdade, embora o seu pecado, o pecado delas, afastou essas pessoas quilômetros de Deus, né, em outros conceitos. Né? Então, ela tem essa verdade, ela tem a posse dessa verdade, ela defende que ela fala é verdadeira. Né? Até o próprio diabo, ele fala coisas verdadeiras, né? A gente deve reconhecer que ele fala coisas verdadeiras. Então, a gente reconhece essas coisas e a gente se apropria delas, a gente resgata de volta para dentro do cristianismo essas coisas, através de uma dedução bíblica, etc. Tá, vamos concluir então sobre Cleantes. Tá? O estoicismo de Cleantes também desempenhou um papel importante para o desenvolvimento de ética e lógica, e sua visão do universo como um sistema racional interconectado continua a ser uma fonte de inspiração para a filosofia contemporânea. Conclusão. Cleantes de Assos é uma figura essencial na história da filosofia, cuja visão metafísica engloba elementos racionais e teológicos para fornecer uma compreensão profunda e inovadora do cosmos. Sua ênfase no Logos como força divina que governa o universo destaca a harmonia e o propósito inerentes à realidade. Cleantes nos convida a refletir sobre o nosso lugar no cosmos, viver de acordo com a razão e a virtude e em harmonia com a ordem natural. Então a diferença dele dizer não é que ele trouxe a ideia de que Deus, ou o Logos, cuidava da criação. Não apenas ele governava, ele cuidava, ele tinha uma preocupação com a criação dele. É algo mais próximo, mais profundo, né? Mais imanente do que Zenão e Sítio. Então depois disso nós vamos ver Crisipo, que segue a tradição estoica. Crisipo, né? A metafísica dele, o Logos e a matéria. Segundo a tradição estoica, acreditava que o universo era governado pelo Logos, que é a razão universal que permeia e organiza todas as coisas. Tudo até aí, tudo com os outros também. Ele viu o Logos como uma força divina racional que conferia ordem e propósito ao cosmos. Até aí tudo bem. No entanto, Crisipo também enfatizou a relação do Logos e a matéria, argumentando que o universo era composto de duas substâncias fundamentais, princípio ativo e princípio passivo. O princípio ativo, indicado por um Logos, era responsável por dar forma e movimento ao propósito da matéria, que era passivo. A gente já viu isso, né? Isso também é algo de Zenão. Ele vai enfatizar isso aqui, vai trabalhar isso um pouco mais que Zenão, mas ele basicamente está repetindo a ideia de Zenão de Sítio. Crisipo acreditava que esses dois princípios eram inseparáveis e que juntos formavam a base de toda a realidade. Então ele está trabalhando um pouco mais a ideia de Zenão. Essa visão metafísica retia a crença estoica de que o universo era um sistema racional interconectado, onde tudo acontecia de acordo com a razão divina. Tá? Determinismo estoico e destino. Uma característica central da metafísica de Crisipo era o determinismo, a crença de que todos os eventos do universo eram determinados pelo Logos e pelo destino. Para Crisipo, o destino era a expressão da ordem racional do cosmos, e tudo acontecia de acordo com um plano divino. Ele argumentava que o universo era como um organismo vivo, onde cada parte desempenhava um papel específico no todo. Até agora, novamente, nada diferente, né, de todo o pensamento de Zenão e também do pensamento do discípulo de Zenão, Cleantes. Vamos lá.
Crisipo também abordou a questão do livre-arbítrio, argumentando que a liberdade humana não estava em contradição com o determinismo. Ele acreditava que a liberdade consistia em viver de acordo com a razão e aceitar o destino com serenidade. Essa visão refletia a ética estoica, que enfatizava a importância de viver em harmonia com Logos e com a ordem natural do universo. Não é muito bem especificado aqui a defesa dele sobre livre-arbítrio. Né? Obviamente, ele não vai defender que o nosso livre-arbítrio ele vai entrar em contradição com o Logos. Mas como eles acreditavam que a natureza era boa, então o nosso livre-arbítrio basicamente para eles era bom. Então as coisas vão acontecer de maneira que nós somos livres e ao mesmo tempo somos determinados e tudo vai acontecer de maneira boa. Está tudo alinhado. Então o nosso livre-arbítrio vai sempre fazer aquilo que o Logos quer que faça. Então você pensa em Adão antes da queda. Né? Basicamente é isso. Na cabeça dele é isso. Né? Basicamente o ser humano, a criação, ela é intrinsecamente boa e o Logos ele tem um propósito bom, então todas as coisas vão acontecer conforme o Logos determinou. A criação está fazendo o que ela faz por natureza, então o nosso livre-arbítrio vai fazer naturalmente aquilo que o Logos quer. Esse é basicamente o pensamento dele. Teologia estoica de Crisipo. Crisipo também desenvolveu a teologia estoica que enfatizava a providência divina e bondade intrínseca do cosmos. Lembra? Acabei de falar, né? Ele acreditava que o universo era intrinsecamente bom e que o mal era apenas percepção equivocada. Tudo que os outros acreditavam. Eles repetem o pensamento do outro, um pouco amplificam e mudam, mas o pensamento estoico basicamente é o mesmo. Para Crisipo, o Logos era a fonte de toda a ordem e harmonia do universo. Compreender a providência divina era essencial para alcançar a felicidade e tranquilidade da alma, que é a ataraxia. Então a eudaimonia e a ataraxia era alcançada por você entender que estava destinado e que e buscar superar suas paixões. Né? E aí quando você consegue, você era forte, você é demais, você é, né? Claro, aí você tem tranquilidade, sou, cara, superei, né? Aquele tão estoico assim, né? A mulher fica nua na frente dele e ele nada, assim, tá de boa. Então, por quê? Porque ele controla suas paixões. Basicamente isso. Ele é bom, ele é o cara. Ele é forte. Além disso, Crisipo argumentava que os deuses estoicos não eram entidades antropomórficas, mas manifestações do Logos e da ordem racional do cosmos. Ele via os deuses como expressões da razão divina que permeia e organiza todas as coisas. Então, eles eram, na verdade, os deuses para Crisipo, eles eram conceitos, né? Da razão, expressões da razão no cosmos. Essas que as pessoas chamam de divindades. Né? A vontade do Logos manifesta. Né? Então, influência de Crisipo. As ideias de Crisipo tiveram um impacto profundo na filosofia estoica e na cultura ocidental. Ele é frequentemente considerado o maior sistematizador do estoicismo e suas obras influenciaram diretamente pensadores como Marco Aurélio, Sêneca e Epíqueto, né? Eles falam aqui. Além disso, sua visão metafísica e teológica inspirou movimentos filosóficos e religiosos posteriores. Ele vai dizer que o cristianismo também foi influenciado. Depois nós vamos ler mais pormenorizadamente Marco Aurélio, Sêneca e Epíqueto. Epíteto, na verdade, né, se fala. Crisipo também desempenhou um papel importante no desenvolvimento da lógica da ética estoica e sua visão do universo como sistema racional interconectado continua uma fonte de inspiração para a filosofia contemporânea. E a conclusão, Crisipo de Soli é uma figura essencial para a história da filosofia, cuja metafísica combina elementos racionais e teológicos para oferecer uma compreensão mais profunda e inovadora do cosmos. Sua ênfase no Logos como força divina que governa o universo destaca a harmonia e propósito inerentes à realidade. Crisipo nos convida a refletir sobre o nosso lugar e viver de acordo com a razão, virtude e harmonia e ordem natural. Tá? Então a gente viu... Aqui a gente vai parar por enquanto. Depois a gente vai seguir outros pensadores, mas aqui deu para ver muita coisa, né, sobre natureza, do que eles acreditavam, né, que era a natureza, a essência das coisas, a providência, a doutrina da providência na filosofia grega, e
e outros conceitos, até mesmo ética a gente viu alguma coisa, e epistemologia. Agora, nós vamos começar com um pensamento pós-helênico, vamos dizer assim, continuando daqui em diante, até chegar na Idade Média. Então nós vamos ter umas aulas mais extensas nesse tempo. Tá? Então nós vamos pegar, por exemplo, o pensamento dos filósofos ali neoplatônicos, nós vamos pegar os pensamentos dos gnósticos, também vamos estudar, vamos pegar os pensamentos de Agostinho, vamos pegar os pensamentos ali de Al-Ghazali, nós vamos pegar os pensamentos de todo mundo até chegar na Idade Média ali, em Tomás de Aquino e na Escolástica. Então nós vamos ver pormenorizadamente também esses pensamentos. Tá? Tem vários insights aí que eu coloquei dentro fazendo um contraste com o cristianismo. Tá? É interessante você perceber que a gente ainda não analisou particularmente cada coisa. Então a gente não viu o que é ocasionalismo, o que é concorrentismo, o que é compatibilismo, ainda não vimos. A gente não viu ainda o que é, por exemplo, outras ideias de metafísica, como a metafísica oriental, o panteísmo. A gente não viu, a gente só fez uma panorâmica nas primeiras aulas, mas a gente não analisou uma por uma. A gente vai analisar. Quando a gente tiver, mas primeiro é necessário a gente chegar até a Idade Moderna analisando os filósofos. Porque tudo que a gente vai ver depois, a gente vai ter essa construção já histórica. Então a gente vai se lembrar desses pensamentos aí, você já vai estar introduzido dentro de cada assunto filosófico para poder acompanhar o raciocínio de onde vai chegar isso, né? E a gente vai fazer no final, porque esse curso ele é feito mais pro pessoal, né, que segue aí a ideia, não só a ideia, né, como a metafísica bíblica. Nós vamos fazer deduções bíblicas da metafísica, né, por exemplo, de causalidade, natureza. Aí no final nós vamos fazer isso, né, para deixar você bem treinado ali na hora de defender essas posições, né, você tem a base bíblica. Isso é muito importante, né, para você num debate, então, com outro cristão. E apelo histórico a gente vai ter bastante, como a gente está fazendo aqui a análise histórica desde o começo até agora, nós vamos ter bastante apelo histórico para você ter também, na hora de defender a sua posição, poder então apelar historicamente para algum pensador ali na ideia, esse pensador ele defendia isso, né? Então, mas ele não defendia inteiramente, mas defendia o conceito, né? A ideia inicial desse pensamento, ou seja, metafísica que for, né? Depois disso aí nós vamos ver além da particularidade de cada assunto, nós vamos ver alguma coisa sobre epistemologia e respostas a objeções, né? Então a gente vai ver as respostas a objeções por último. As respostas a objeções ao ocasionalismo, as respostas a objeções ao concorrentismo, como eles respondem. E, obviamente, eu tenho minha posição, né, qual eu vou defender mais que as outras, mas eu vou trazer como elas se defendem das acusações que tem contra elas. É importante, né, para a coisa ficar mais honesta possível, para você poder fazer a sua análise. E por último, né, no final, ali nas últimas aulas, depois das últimas aulas, eu vou pedir para você que está fazendo o curso aí, fazer um resumo histórico, panorâmico da metafísica. Panorâmico do que é a metafísica, nas primeiras aulas ali que a gente fez, e qual o pensamento, você citar aí pelo menos 10 pensadores, ou menos, ou talvez uns 8 pensadores, desde de Tales de Mileto até a modernidade, né? E os que você acha mais interessante, que você achou mais, como é que eu vou te dizer assim, relevantes na história, para fazer essa análise final, né? Então vou pedir para você fazer isso. Então, pessoal, esse aqui é o segundo vídeo. Eu vou fazer talvez mais um terceiro para hoje, senão eu coloco junto com os de amanhã, tá? E amanhã é para finalizar, então tem que fazer 2 horas e 15 minutos amanhã
de aula para poder finalizar aí 6 horas por semana, tá? Então, espero que você esteja gostando da análise. Se tiver dúvida, pode perguntar diretamente no nosso chat ali, na conversa ali do grupo do WhatsApp, tá? Se quiser que eu fale sobre alguma coisa específica, manda no grupo ou no privado, né, que eu vou procurar encaixar para a gente poder fazer uma análise sobre isso. Tá? Se talvez não tenha, seja algo moderno, às vezes não apareceu ou não estudei, se bem que todas as objeções na filosofia já aparecem, elas são parecidas com outras. Né? Por exemplo, a ideia de que nós estamos numa matrix, né? O conceito, como você prova que não está numa matrix através dos sentidos? Não dá. É o mesmo conceito do demônio de Descartes. Como você sabe que não existe um demônio muito inteligente que queira nos enganar? Né? Você não tem como. É o mesmo conceito, que é um pouco parecido com o conceito da caverna, né, de Platão. Os sentidos eles só te dão a sombra, não a realidade das coisas. Você está sendo enganado pelos sentidos. Que é o mesmo conceito do filósofo chinês, agora não esqueci o nome dele, que defendia que como você sabe se está num sonho ou não. Né? Então ele filosofa sobre isso, mas é porque eu aperto o meu... mas como você sabe que não está num sonho onde você sente? Você tem essas sensações no seu cérebro, é tipo um coma, assim. Então, todos esses conceitos na filosofia eles vêm aparecendo várias vezes e você vai percebendo ele diversas vezes. Você tem ali Platão com essa ideia, o filósofo chinês com essa ideia, você tem Descartes com essa ideia e você tem a teoria a objeção da Matrix, que é mais moderna nessa ideia. Então você tem a mesma ideia. Uma coisa que é interessante falar, até colocar aqui, embora a gente vai ver depois, né, que a Matrix e a ideia do solipsismo, ou a ideia do demônio de Descartes, né, ou a lógica cartesiana, e o solipsismo não são a mesma coisa. Solipsismo, a pessoa duvida até dela própria. Já no cartesianismo, ou no racionalismo puro, ela só não pode ter certeza de outras coisas, mas não de coisas que são da linha imaterial, da linha racional. Então ela, por exemplo, como ela pensa, ela tem que concluir que ela existe. Né? Porque ela é um ser pensante, então ela existe. A existência dela é provada através do pensamento. Penso, logo existo. Cogito ergo sum, né? Do Descartes. Então essa distinção entre o solipsismo e o racionalismo. A mesma coisa da Matrix. A Matrix não está duvidando sobre a existência da entidade pessoa, mas ela está duvidando da existência do mundo físico, né? Das coisas, dos fenômenos que ela vê. Ok? A gente ainda vai falar também, até porque eu falei um pouco sobre realismo e antirrealismo, mas a gente ainda vai falar de maneira mais pormenorizada sobre isso. É importante a gente falar depois. E alguns conceitos, talvez teológicos, eu venha trazer nesse curso, se der tempo, que é, por exemplo, a ideia da alma, né? Se ela é criada na hora que o homem nasce ou ela já como é que eu vou dizer, ela vem de uma tradição, traducionismo, criacionismo ou traducionismo. Se a alma é criada imediatamente ou se é criada anteriormente, isso tudo a gente vai ver depois. Então, pessoal, é isso aí. Essa aula é isso aí. Tá? A gente vai ver agora nas próximas aulas, continuar ali a partir depois desses filósofos estoicos aí.